O Alisson é formado em Tecnologia, Internet e Rede de Computadores, curso na área de Segurança da Informação, serviços na área de Segurança da Informação em redes, sites e nuvens, consultor em LGPD, nosso querido amigo aqui do LGPD Sinergia. Maura é consultora em privacidade e proteção de dados, sócia da empresa Computador Seguro, especialista em projetos de tecnologia e estrutura de segurança da informação, atuante no setor público por 10 anos, como chefe de licitações projeira municipal e vários cursos da Exim, várias especializações, sem contar o curso aqui da LGPD 4.0, Empreendedorismo Legal, que fez a união, essa sinergia desse grupo que surgiu lá, é integrante do Sinergia. Queridos amigos, vocês têm a palavra, nos abrilhantem com seu tema. Boa tarde, Thaís, Fernanda, Maura. Boa tarde. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco da segurança da informação, né? Onde a segurança da informação entra na LGPD, né? E eu gostaria de agradecer a vocês essa oportunidade de estar compartilhando conhecimento com vocês, como a gente surgiu, né, a gente surgiu através do curso, né, a gente fez o curso lá da tia Mari, e formamos essa equipe aí maravilhosa. Então, vamos começar, né? Então, como já foi apresentado, né, meu nome é Alisson Scarpins, eu vou falar para vocês agora a respeito da LGPD com segurança, onde a segurança da informação entra, né? E antes de falar da segurança da informação, eu gostaria de falar a respeito, pode voltar um pouquinho, não, pode deixar aí também, não tem problema. Porque eu quero falar um pouco antes a respeito da segurança. Não a segurança da informação, sobre a segurança. Nós temos, né, na nossa vida prática, a gente tem que aplicar a segurança da informação, a segurança de acordo com nossos bens, de acordo com fugiu a palavra, de acordo que nossos bens são do custo, né, da valiosidade, né, eu não sei se existe essa palavra, mas fugiu da minha cabeça, espero que me apareceu. O quanto eles são valiosos, a gente tem que aplicar segurança para proteger esses bens. Como que a gente protege nossos bens? Por exemplo, um carro, uma empresa de segurança de transporte de dinheiro, o que ela tem que fazer? Ela tem que comprar, ela tem que ter um carro forte. Né? Ela tendo esse carro forte, o que acontece? Fica mais difícil de alguém assaltar, de alguém roubar esse dinheiro. Fica impossível? Não. Mas fica mais difícil. Né? Ela está dificultando a ação de assaltantes, né? de quem pode pensar em roubar o dinheiro do banco onde a seguradora está fazendo esse transporte. Por outro lado também, se você é uma família rica, né, você vai se proteger com um carro blindado. Por quê? Porque a grande tendência é você ser sequestrado, tem sequestro relâmpago, né? E com o carro blindado fica mais difícil de acontecer esse fato de sequestro. Então, depende o quanto é valioso para você proteger os seus bens, proteger a sua vida. Né? E quem já ouviu essa frase? Né? O que eu tenho de mais valioso é o meu nome. Né? Então, os seus dados são valiosos para você? Que medida você tem que tomar para proteger os seus dados? Ou que medida ou como você pode cobrar de alguém para proteger os seus dados? Para que ele não caia em mãos erradas, para que ele para que você não sofra como atos criminosos como clonagem, cartão de crédito clonado, enfim. Então, você vai entregar seus dados para a empresa onde vai prestar um serviço para você,
e você tem certeza que eles estão protegidos? E para você, o quanto a segurança é importante? Ela é importante, a segurança da informação, né? A segurança dos seus dados estarem ali num lugar que você tem certeza que eles vão ficar ali sem que caia em mãos erradas? Você acha isso importante? Então, um criminoso, o que um criminoso pensa? Ele só vai gastar as energias dele em algo que vai lhe trazer um retorno financeiro, tanto para a segurança da informação quanto para a nossa vida do dia a dia, né? O exemplo que eu dei do carro forte. O carro forte, ele vai evitar um assalto? Não vai evitar. Mas um criminoso, ele vai gastar as energias dele porque sabe que lá dentro vai compensar para ele. Vai ter muito dinheiro lá dentro. Então, a gente tem que aplicar justamente a segurança de acordo com o que está, de acordo com a valiosidade dos nossos bens, né? E agora, com a vigência da LGPD, os dados, eles são valiosos? Eles estão valiosos agora? O que você me diz? Você que está assistindo aí, o que me diz sobre os dados pessoais? Eles estão valiosos? Então, estão tão valiosos que hackers já estão invadindo empresas e sequestrando dados. Vocês conheceram aí sobre o ransomware? O que o ransomware faz? Ele criptografa os dados dentro da empresa. Houve um vazamento ali? Não. Mas agora, com a LGPD, é uma, vamos dizer assim, uma arma a mais para quem rouba dados. Por quê? Porque o ransomware, ele criptografa os dados, ficam ali ainda na empresa. Mas o que eles estão fazendo? Além de criptografar os dados da empresa, estão pegando esses dados, buscando esses dados e copiando ele para a base de dados deles. Então, quando uma empresa sofre um ataque de ransomware e o hacker pede o resgate, né? Ele enviar a chave para descriptografar os dados, a empresa fala assim, não precisa, eu tenho backup, o que está gerando aqui é só o transtorno, porque a empresa, se for um servidor central, ela pode parar, né? Para ir por um dia, 2, dependendo da magnitude da ocorrência. E fica por isso mesmo. Então, ele aplicou ali a criptografia dos dados, mas não teve o retorno. Então, agora eles estão copiando esses dados. Então, se vazar esses dados, qual o prejuízo a empresa terá? Qual será o prejuízo da empresa no vazamento de um dado? No vazamento de um dado, né? Então, está sendo agora mais uma arma para os hackers que sequestram dados. Então, a segurança da informação, ela é muito importante para as empresas, né, para proteger a rede das empresas e também a segurança da informação também é importante para cumprir a lei. Então, na LGPD tem as documentações onde você tem que especificar onde você está aplicando essa segurança, né? Então, vamos lá? Não, pode passar, por favor. Então, documentações. Quais disponíveis? Quais documentações verificam a conformidade da empresa? Vamos ver cada caso. Pode passar, novamente, por favor. Os dados, eles estão eletronicamente seguros, né? E os meios técnicos, né? Eles estão discriminados na documentação, né? E pode passar, por favor. Ué, passou? Acho que passou mais. Porque tem um anterior, então é anterior a esse. Isso, é esse aí, essa tela. Então, as documentações, eu vou explicar de uma maneira do ponto de vista. Você como cliente, você como funcionário, você como parceiro, você como controlador. Como cliente, como você pode verificar que uma empresa está em conformidade com a LGPD? Através do Código de Conduta de Proteção de Dados.
O que vem no Código de Conduta de Proteção de Dados? Nela tem a política de segurança da informação. Então, lá você já pode visualizar o que a empresa já está fazendo para mitigar, né, para minimizar a possibilidade de vazamento de dados. Os termos de uso. Os termos de uso fica em sites, blogs, né, nos aplicativos, e também a política de privacidade, né, que também está em sites, blogs, aplicativos, e na política de privacidade você vai colocar, né, a empresa vai colocar o que está sendo feito para minimizar a possibilidade de um vazamento. E o funcionário ele vai ver isso no código de boas práticas, mas nada impede do funcionário também ver o código de conduta, né, os termos de uso e política de privacidade, tanto que o funcionário pode acessar o site da empresa e visualizar. O parceiro é no Data Process Agreements. O que é esse documento? Esse documento é o contrato, né, onde especifica quem é o controlador e quem é o operador. E nesse documento, você também tem que colocar quais são os meios que você está utilizando. Eu estou falando somente da parte da segurança da informação, tá? Tem muito mais coisas que você pode colocar nessas documentações. Tem várias coisas que você coloca, mas eu estou especificando da parte da segurança da informação. Então, no Data Process Agreement, você coloca o que você está fazendo para mitigar, para poder minimizar a possibilidade de algum tipo de vazamento. Tá bom? Na visão do controlador, o controlador ele vai elaborar, né, as cláusulas, vai na questão de algum aditivo ou de novo contrato, vai acrescentar nesse contrato dele a LGPD e também colocar como que ele está aplicando a segurança da informação. No teste de legítimo interesse, a empresa ela pode colocar qual ferramenta que ela está usando, né? Essa ferramenta é segura, a ferramenta de e-mail marketing, por exemplo, ela segue todos os padrões da LGPD, então é algo que é importante também colocar. No DPIA, o que é o DPIA, né? É o relatório de impacto da privacidade. Então, nele também coloca as medidas de segurança, né, adotada para a situação, para proteger os dados. E o relatório de projeto de conformidade, é onde a gente coloca tudo que a gente fez, tudo que estamos fazendo para adequar a lei, para a empresa se adequar à lei, e entra também essa parte de segurança da informação. Mas como? Você pode perguntar, mas a gente vai colocar, né, a empresa vai colocar, o cliente, você como cliente, você vai perguntar para a empresa, né, onde está seu código de conduta, o termo de uso você já vai verificar no site, mas o que especificamente eu vou olhar? Geralmente, a gente especifica as ferramentas que estão sendo usadas, né? Essas ferramentas que são usadas para proteger a rede de uma empresa. Pode passar, por favor. Pode passar para o próximo. Isso. Ó, aqui eu coloquei o nome das ferramentas, né, mais técnico, vou explicar cada um. Então, o que a gente pode colocar nessas documentações? A gente pode colocar que a gente está utilizando, no caso de empresa, que a gente está utilizando o Firewall. O que é o Firewall? O Firewall, entra numa parte mais técnica, o Firewall de borda, ele protege toda a rede da empresa. O que acontece na tradução livre, né, é muro de fogo. Então, tudo que pode ser ilegal, tudo que pode prejudicar a rede de uma empresa, o Firewall bloqueia. Então, é ele que está ali na linha de frente, né, da proteção da empresa sobre possíveis ataques.
Então, através do firewall você identifica quem pode estar atacando a rede, o firewall protege esses ataques também. Você protege as portas. O que são as portas? É chamado de porta justamente porque é entrada e saída de dados. Então, você protegendo as portas, você evita justamente esses ataques, né? Que ataques, invasões, que o hacker simplesmente ele entra na empresa e vasculha toda a sua rede. Então, empresas às vezes nem sabem que estão sendo invadidas, né? Existem dois tipos de empresas, né? As empresas que não foram invadidas e as que não sabem que foram invadidas, né? Então, não, as empresas que sabem e as que não sabem. São os dois tipos de empresa que existem nesse meio de segurança da informação. Então, o Faro, ele justamente ele vai diminuir. Quer dizer que ele também vai proteger 100%? Não. Mas ele vai diminuir e muito a possibilidade de uma invasão, tá? Juntamente com as outras ferramentas. O antivírus. O antivírus é um nome popular, né, mas ele não é somente antivírus, ele não deleta, ele não anula somente vírus, mas malwares em geral, tá? Então, a sua ferramenta de antivírus, ela também elimina outros tipos de malwares, é algo a se verificar também. Porque o antivírus ele não tem só essa função de acabar com os vírus. O antivírus também ele tem várias outras configurações, como por exemplo, a análise de vulnerabilidade, que eu vou falar daqui a pouco, também tem proteção de dados, ele tem um gerenciamento centralizado, onde você vai receber notificações sobre possíveis invasões, sobre o que acontece, né, sobre o que está acontecendo no computador. Então, ele bloqueia sites também, sites maliciosos. Então, quando você vai acessar alguma página, e ela for uma página que pode roubar os seus dados, uma página mal intencionada, o antivírus ele vai te avisar. Então, ele tem várias funções, além de ser um antivírus. Ok? E Active Directory. O que é o Active Directory? Ele é também uma ferramenta centralizada, onde você vai proteger a empresa, mas internamente, pelo fato de que, às vezes, pode ter funcionários que não têm conhecimento, né, muito de computador, muito da área da informática, e pode ocasionar algum dano à empresa se o computador estiver, como que eu posso dizer, desprotegido, né, de tais ações de funcionários. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear uma possível instalação de software, né, que pode até entrar um vírus numa instalação de software. Ele vai restringe acessos do funcionário. Então, o funcionário do RH, por exemplo, ele não pode ver o financeiro, então ele não visualiza o financeiro. Então, esses são recursos básicos do Active Directory, que é pode dizer assim, o mais básico para explicar para vocês como que ele funciona. Mas a gente pode aplicar várias políticas, pode bloquear software, pode liberar software, enfim. Então, e a análise de vulnerabilidades, né? A análise de vulnerabilidades, o que ela faz? Justamente, ela vê qual o perigo que está naquele computador que tem que ser solucionado. Então, nessa análise de vulnerabilidade, a gente, vamos dizer assim, puxa um relatório das vulnerabilidades conhecidas. Então, o que o software de análise de vulnerabilidade faz? Ele faz uma varredura no computador, né, vê o que
que está desprotegido nele e avisa para a gente, ó, essa vulnerabilidade que tem que ser corrigida. Então a gente tem que ir lá e corrigir essa vulnerabilidade. Tá? O e-mail individual ele é muito importante. Por quê? Pelo fato de a gente analisar quais e-mails estão entrando e quais e-mails estão saindo para para uma possível, né, um possível vazamento de dados. Tá bom? O monitoramento como que ele funciona? A gente monitora o quê? HD, memória, né, processador. Então, se a gente perceber ali que o computador que desligou, também monitora se ele desligou, se ele está ligado. Então, através de um comportamento do computador que desligou, que não deveria estar desligado, então a gente já verifica por que, que ele desligou. Ou porque ele encheu o HD muito rápido, ou porque a memória dele foi lá em cima. Então, são atividades suspeitas que o monitoramento ajuda a gente a, nos ajuda assim a chegar na solução do problema. Né? E, por último, não menos importante, né, um dos mais importantes é o backup. Então, você tomou todas as medidas de segurança, todas, mesmo todas essas medidas de segurança tomadas, seus dados foram criptografados, você perdeu que seja um arquivo, o backup ele salva. Então, o backup, o mais importante do backup é fazer o backup na nuvem. Nada de backup pendrive e backup em HD externo. Pode fazer? Pode, mas tem que ter o backup na nuvem também, tá? Então, pode passar para frente. Acho que é isso mesmo, tá? Muito obrigado. E vocês só me procurar nas redes sociais como Alisson Scarpins, né, na sua rede social preferida aí. Então, é apenas o básico aí, que falei rapidamente para, né, por causa do tempo também, vamos deixar para a Maura agora, passar para a Maura, né? Olá, gente, boa tarde. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente até agora, né? Porque foi amanhã, agora a gente já invadiu a tarde, e aí não sei se o pessoal já está com fome, né? Então a gente vai falar um pouquinho, vou continuar, né, falando sobre segurança da informação. Então, assim, hoje, desde cedo, vocês estão vendo o que é a lei, vocês estão vendo que a gente se empoderou mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente não se empodera dos nossos dados, o que acontece quando a gente não tem a segurança da informação. Então, eu vou passar um videozinho rapidinho para vocês verem de verdade o que pode acontecer com os nossos dados.
Então, vamos lá. Com a entrada da LGPD, hoje a gente tem uma mudança cultural mesmo, eu acho que tão importante quanto a do Código do Consumidor, né? Então, assim, o que a LGPD traz com relação à segurança? Os dados são nossos, tá? Eles não são mais das empresas que coletam, isso é um fato. E essas empresas, elas têm a obrigação mesmo, de cuidar bem desses dados, né? Por mais que a gente fale assim, mas eu não tenho nada a esconder. Tudo bem, ok, tudo bem. A gente posta as coisas na rede social, a gente posta foto, né? A gente posta onde a gente está, a gente posta geolocalização. Ok, isso não tem problema nenhum, desde que esses dados não sejam vazados, né? Então, eu trouxe, eu brinco que falo que a minha parte é a mais fácil, né, de contar para onde que vão esses dados e falar sobre os vazamentos, porque, assim, diariamente a gente vê notícia de vazamento de dados, né? Inclusive em órgãos públicos agora, né? Virou uma febre, né? Então, assim, as notícias que a gente tem, o brasileiro, ele não é muito cuidadoso e cauteloso com seus dados mesmo, né? A gente tem uma cultura como a Thaís mostrou bem no comecinho, né, do seminário, lá de manhã, por desconto a gente dá os nossos dados, né, dá qualquer dado. E essa cultura tem que mudar, tem que mudar. O Brasil é o segundo país com maior número de vazamentos de dados. Isso é uma coisa muito séria. Pode mudar o slide, por favor? Isso é uma coisa muito, muito séria, porque hoje as redes sociais, elas sabem tudo que a gente está fazendo. Então, assim, o maior ícone que a gente fala sobre vazamento e utilização indevida de dados é o Facebook, né? Não que a gente vai deixar de usar as redes sociais, gente, não é isso, não é uma teoria da conspiração, mas a gente tem que ter cuidado com o que posta e tem que ter a certeza absoluta do que a gente está postando de forma correta e o que a gente está fornecendo às pessoas, às empresas, ou até mesmo as pessoas, estão sendo cautelosos e cuidadosos, né? Então, assim, já foi falado no começo pela professora Mariana, né, a utilização dos dados pelo Facebook. Pode passar para o próximo? Que isso a gente já falou, né? Então, assim, eu sempre faço, gente, 3 perguntas para todo mundo que eu falo sobre proteção de dados, né? Vamos ter em mente, para as empresas, eu estou fornecendo os meus dados, então eu quero saber como que eles estão sendo utilizados, o que eles estão fazendo com isso, o que a empresa está fazendo com isso, né? Com quem essa empresa está compartilhando meus dados? Porque, por exemplo, no caso do Facebook, com a Cambridge Analytica, o Facebook acabou que teve uma brecha, foram 50 milhões de contas vazadas para essa empresa de marketing. E eles utilizaram, enfim, né, para campanhas políticas em vários países, né? Inclusive, quem quiser, gente, assista a Privacidade Hackeada do Netflix, que é maravilhoso, e o Dilema das Redes também, assim, é muito bom mesmo, abre a cabeça da gente, a gente fala, meu Deus, é verdade, né? Então, assim, e outra coisa, né? Os meus dados estão sendo mantidos de forma segura? Isso a gente tem que cobrar das empresas, né? Então, assim, hoje tem que ter segurança sim, né? Em caso de incidente de vazamento, eles são obrigados, né? A lei, ela é muito clara com relação a isso, ela tem um capítulo que fala sobre segurança, né? A partir do artigo 50 fala muito, bate muito nisso mesmo. Então, assim, eles têm, tanto os controladores quanto os operadores, eles têm a obrigação de manter, eles podem tratar os nossos dados, não tem problema nenhum, desde que seja de forma segura. Então, assim, nós como titulares, hoje a gente tem o direito de, sabe, entrar ou ligar para a empresa, ou entrar no Fale Conosco, num saque, e perguntar quais são as medidas de segurança que vocês usam. Vocês compartilham nossos dados com alguém? A maioria das empresas já estão fazendo os termos de privacidade, as políticas de privacidade, mas as empresas menores talvez não estejam adaptadas ainda, né? Então, eu vou explanar aqui para você uns casos, né, de vazamento de dados que são muito preocupantes, né? Das câmeras de segurança foram esse ano, gente. Então, assim, a Polícia Federal, ela descobriu que tem algumas marcas de câmera de segurança aqui no Brasil que estavam com falha na segurança, né? Estavam com falha no servidor deles. Então, alguns hackers conseguiram hackear esses dados e vazar esses dados. Então, assim, o que a gente está falando de dados? De câmera de segurança de casa, né? Os dados do seu portão, ok. E as pessoas que têm babá eletrônica, por exemplo, né? Então, assim, imagina que os dados do seu filho, do seu bebê, estão em algum fórum de pedofilia, por exemplo, e a gente sabe que isso acontece.
né? Isso não é uma coisa distante de filme, de falar, não, isso acontece. E aí tivemos um caso, esse daqui foi no Canadá, foram dados do Canadá e do Oriente, que foram câmeras de segurança, todas as imagens que foram hackeadas estavam sendo vendidas no site pornô. E aí acabou que, na Deep Web, né? Então, aí acabou que conseguiram reverter. Só que assim, uma vez na internet, uma vez na Deep Web, uma vez na Dark Web, a gente sabe que é para sempre, para sempre, para sempre. Né? Então, eu fico imaginando, eu como mãe, né, fico imaginando, né, imagina a foto de uma criança, de um bebê, que está sendo um trocador, por exemplo, e assim, se vocês tiverem curiosidade, procurem essas notícias, que é essa da câmera de segurança das babás eletrônicas, eu fiquei muito chocada, porque eram fotos de mãe amamentando, né, de crianças sendo trocadas, porque está dentro do quarto, né? Então, assim, é bizarro e é muito perigoso. É muito perigoso mesmo, né? A gente tem um outro caso também que eu achei, nossa, muito ruim. No Canadá, alguns pacientes, na verdade, assim, o Alisson explicou muito bem sobre o ransomware, né? Teve uma clínica de psicologia que teve os dados sequestrados. E aí, o que os hackers fizeram? Eles começaram a entrar em contato com os pacientes fazendo chantagem, né? Porque, imagina, né, gente, uma sessão de psicoterapia é uma coisa mega sigilosa, né? São dados ultrassensíveis, né? E aí, assim, se você não me pagar, eu vou acabar expondo os seus dados. E teve muita gente que pagou, tá, gente? Teve muita gente que pagou, porque as pessoas se sentem ameaçadas, né? Você não quer que sua vida vá parar na internet, né? Enfim, a qualquer preço, né? E esse do Detran foi o ano passado. Teve uma falha de segurança no Detran do Rio Grande do Norte e o banco de dados ficou exposto. Só que ficou exposto o banco de dados do Detran do Brasil inteiro. E todos esses dados, o ano passado, em 2019, estavam sendo vendidos, acreditem, na Deep Web, por uma bagatela de 75 centavos cada dado. Né? Então, a gente está falando de 70 milhões de brasileiros. A 75 centavos, a gente fala, nossos dados não valem muito. Vejam a proporção e quanto esses hackers estão lucrando. Né? É demais, é demais. Inclusive, né, a gente tem a informação que hoje em dia, assim, né, os crackers, na verdade, que são do mal, né, eles estão cada dia mais audaciosos, muito, muito, muito. E hoje existe um comércio. Então, assim, existem pessoas que contratam esses crackers para sequestrar dados, então isso virou um comércio mesmo, um comércio. Se você entrar na Dark Web, que é o mais baixo da internet, né, o nível mais baixo da internet, você vai encontrar fóruns de gente se propondo, olha, gente, eu sou cracker, se quiser, eu invado, sequestro, e vamos ganhar dinheiro, a gente reparte o dinheiro. Então isso virou um comércio. No Brasil, a gente não está muito acostumado a ouvir isso, porque a gente só vê em filme, é uma coisa distante. Mas, gente, de verdade, está em andamento no planeta uma guerra virtual, entendeu? E isso existe, né? Eu não estou falando isso para apavorar vocês, não é isso. É a coisa da gente mudar a cultura, ou seja, tudo bem, vamos fornecer os dados, não tem problema nenhum, desde que esses dados sejam mantidos de forma segura. Não existe nenhum sistema, não existe, que seja 100% seguro, porque os crackers e os hackers, eles se atualizam muito mais rápido do que as empresas de antivírus, por exemplo, né? As empresas de segurança. Infelizmente, eles estão sempre um passo à frente. Isso é muito triste, mas é verdade. Mas se a gente conseguir fazer tudo direitinho, ter um antivírus certinho, né? Ter a política de log, que é uma coisa super importante nas empresas, né? Todo mundo acessa só o que pode acessar, né? Não, aí eu acredito muito que dá certo, entendeu? Acredito muito que dá certo, né? Pode passar para o próximo, Ronaldo, por favor. E aí eu vou mostrar para vocês um videozinho que é assim, esse é o site da Kaspersky. Isso é real, tá, gente? Momento real. Essas luzinhas que vocês estão vendo é tentativa de ataque que a empresa está conseguindo combater. Né? Então, vê que no Brasil, o Brasil está ali. Né? O Brasil hoje, ele já como eu falei, o segundo maior, o segundo país que mais tem vazamento de dados e é o segundo país que mais tem problema, não só de vazamento, porque assim, quando a gente fala em segurança, a gente fala em vazamento de dados, já imagina logo um hacker, né? E não é isso, não é só isso, né? Os funcionários, os colaboradores ou as pessoas também podem
fazer um vazamento de dados. Eu vou dar um exemplo. A gente teve essa semana alguns dados, quer dizer, muitos dados, um banco de dados enorme do Ministério da Saúde, ele foi divulgado com dados de Covid, do Covid-19. E tivemos a notícia no dia seguinte desse vazamento. O que aconteceu? Um funcionário do Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo, ele tinha que fazer uma manutenção no servidor do hospital e, sem querer, ele acabou divulgando o banco de dados do Ministério da Saúde. O funcionário foi demitido, né? Então, eu vi até que tem uma pergunta no chat, se eu não me engano, sobre se existe responsabilização. Existe sim, porque assim, hoje a gente tem ferramentas que você consegue fazer o monitoramento de todas as máquinas da sua empresa, né? Hoje existe filtro de conteúdo que você diz o que seu colaborador pode ou não acessar, existe sistemas que você monitora mesmo, se você, tanto o hardware da máquina quanto o software, você sabe o que o seu funcionário está acessando, o que ele está compartilhando, o que ele não pode compartilhar. Aí tem gente que pergunta, né? Poxa, mas aí não é vigiar demais o colaborador? Não é, de verdade não é. Porque, infelizmente, a gente sabe que a gente passa a maior parte do tempo na empresa que a gente trabalha, né? E muitas vezes, um acesso a um TikTok, por exemplo, e um acesso a um vídeo de fora da empresa pode ser uma porta aberta por um ransomware, né? E aí sequestra o banco de dados, né? Ou uma porta aberta para o vírus e acaba infectando a empresa inteira. Então, gente, a internet é uma maravilha, né? Os dados estão aí, a gente pode usar, não tem problema, desde que tenha segurança. Então, eu acredito muito, 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 muito que o que a LGPD está trazendo para a gente é exatamente essa mudança de cultura, né? Eu brinco e falo, gente, a gente tem que já evangelizar os pequenininhos, né? Olha, quando você entra na internet, você vê para quem que você está dando seus dados, né? Chama a mãe e o pai para saber se pode, ou quando coloca um aplicativo no celular, porque também não existe. A LGPD ela fala, né, como a GDPR também fala, sobre os dados especiais que são das crianças e dos adolescentes. Mas a gente sabe que, na prática, infelizmente, você não tem como monitorar e saber tudo, absolutamente tudo, que seu filho adolescente, por exemplo, está baixando ou acessando, né? E a gente sabe que, na prática, não existe nenhum sistema que, por enquanto, que faça, por exemplo, o double check de entrada num jogo, né? Do tipo, a mãe e o pai têm que autorizar, né? Existem algumas empresas que já estão fazendo isso, o Uber é uma, né? Para o seu filho menor andar no Uber, de chamar o Uber, você tem que autorizar, você tem que mandar a cópia do seu CPF, a cópia do seu RG, isso é bem bacana. Mas na internet, gente, infelizmente, né? Então, isso é uma das perguntas que todo mundo faz. Como é que eu faço para autorizar meu filho? Existe? A empresa pode pedir? Ela pode pedir, mas infelizmente ainda não existe nenhum meio de você falar para o seu filho, olha, enfim, a empresa pediu alguma coisa e fazer com que a criança não entre, né? Então, a gente tem que ficar de olho mesmo, né? Então, assim, gente, eu agradeço demais a oportunidade de ter participado desse seminário maravilhoso. Agradeço a Fernanda, a Thaís, todo mundo do Sinergias, todo mundo que participou até agora vem a doutora Cândida, né? Em especial para a Mariana, a tia Mari, né? Que realmente, se não fosse ela, a gente não estaria aqui, né? Porque todo mundo é oriundo do grupo dela, né? E agradecer demais, gente, demais mesmo. Se vocês tiverem pergunta, se vocês depois quiserem mandar pergunta para a gente, fiquem à vontade, tá? @mauriscatena. Vamos conversar, eu adoro. Vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Adoro. Excelente. Gratidão. Gente, obrigada, viu? Obrigada gratidão, mesmo. Maura. Gratidão, Alisson. As explanações foram maravilhosas, informações preciosas para esse momento da informação que a gente vive. Esse mundo digital nos expõe de forma que a gente nem imagina. O seu vídeo foi sensacional, a matéria da babá eletrônica sensacional. Exatamente. Esses dias eu estava vendo uma reportagem. Nossa, dá medo, sobre... dá medo. Muito, dá medo, e é algo que a gente tem que falar mesmo, mas pelo avançar da hora, eu vou pedir que as pessoas sigam o Sinergia LGPD, todos os consultores que aqui estão explanando estão lá, sigam o AT, qualquer dúvida que tenha, manda lá, eu tenho certeza que eles vão ter muito prazer de responder. A gente precisa retomar aqui, temos mais uma expositora, então para a gente não avançar muito, todos têm compromisso, mas assim, minha gratidão, vocês foram maravilhosos.